Boa tarde. Sabadão na Parasita, hein? Só para os fortes, como nós. Tudo bem? Então vamos lá discutir mais um assunto aí, essa semana da Parasito, né? Da prática. Já identifique aí à esquerda. O que vocês acham? Hein? Vocês já estudaram lá na teoria com a professora Ellen. Isso aí, muito bem. Hoje a gente vai discutir aí sobre a toxoplasmose, né? Sobre o Toxoplasma gondii. Então, é uma patologia, né? Que ela é bastante falada, ela é bastante comentada, principalmente no período da gestação, aquele enfermeiro que ele vai assumir ali a gerência de uma unidade básica de saúde. Então, você tem um papel muito importante na educação, na transmissão e na disseminação de informações de prevenção, de promoção, justamente para que essa gestante ela consiga passar por esse processo aí da gestação de forma saudável, né? Porque vocês já estudaram, vocês sabem que essa condição ela costuma aí acometer pessoas que estão gestantes, pessoas que também não estão, mas a prevalência aí em pessoas gestantes, ela é muito alta e uma das formas da doença que ela é mais grave é a forma aí que acomete os bebês, que é a forma congênita, tá? Então, eu já trouxe uma lâmina aqui para vocês já irem se familiarizando com a morfologia e com o formato. E vamos lá discutir. Vou só relembrar vocês, tá? A toxoplasmose, como vocês já sabem, ela é causada aí pelo Toxoplasma gondii, né? Um tipo de protozoário que ele é intracelular. Deixa eu pegar a canetinha aqui. A sua distribuição geográfica, ela tem um valor importante. A literatura traz que mais ou menos 1/3 ou 1/4 da população ela já foi exposta aí a esse tipo de protozoário. No Brasil, tem aí dados de 50% a 80% de pessoas infectadas. E é um tipo de zoonose que ela é mais difundida no mundo. Ou seja, né? Tem a forma aguda e tem a forma crônica da doença. Em adulto e criança, geralmente aí vem na forma aguda inicialmente e numa forma aguda que ela é assintomática. Então isso já traz um alerta para a gente enquanto profissional, porque a gente já conversou sobre isso em outras aulas e aquelas doenças que se manifestam de forma assintomáticas são doenças que dificultam um pouco o diagnóstico, que dificultam o tratamento e que, quando é transmissível, ela transmite de uma forma, né, mais rápida, porque é algo que é assintomático. Então, às vezes, eu tô doente e não estou manifestando. E isso implica um pouco aí nesse diagnóstico e nesse tratamento, tá? Então, já sabemos que é uma doença que traz uma problemática que ela é grave, porque tem situações que caracterizam aí essa problemática grave. Então, é uma doença, como eu já comentei, que acomete aí mulheres gestantes. Então, é uma infecção que ela pode ocorrer no período da gestação e que é uma forma que ela é classificada como uma das mais graves, que é quando é a transmissão congênita ou transplacentária. O que isso pode acometer? Qual que é o dano que isso traz? Essa mãezinha que está ali gestante, ela pode sofrer, passar por um processo de aborto. Esse bebezinho, se a mãezinha não abortar e ele nascer, ele pode nascer com prejuízos cognitivos que são graves, né? Pode ter alterações aí mentais, alterações da visão. Então, a gente vai ver isso no decorrer da aula. E o que a estatística mostra? Que de 1.000 gestantes, 1.000 mãezinhas gestantes, de 3 a 6 adquirem a toxoplasmose, tá? Então, além disso, de ser uma doença que acomete aí uma população que infecta gestantes, a literatura traz para a gente também que tem alguns casos que é comum a reagudização da doença. E qual que é a população que está inclusa aí que pode
agudizar são as pessoas que são imunossuprimidas. Então, são pessoas ali que têm uma imunidade que ela já está comprometida por outra condição. E como exemplo, tem aí as pessoas que convivem aí com o HIV, certo? E você, enquanto enfermeiro, você futuro, né, enfermeiro, vocês sabem que eu não deixo de mão a questão da aplicação. Então, além dessa parte teórica, de conhecer aí as condições da doença, né? Morfologia, o ciclo, o diagnóstico, o tratamento e de que forma que a gente faz a profilaxia, tem uma importância grande vocês já terem o entendimento das ações de enfermagem que vocês vão executar quando vocês assumirem ali aquela UBS, um exemplo, né? Que a UBS é um local onde as mãezinhas elas vão até vocês para poder fazer o acompanhamento desse pré-natal. E é justamente nesse momento que a enfermagem entra com uma grande contribuição, uma contribuição de ser um educador, de disseminar aí as boas práticas e as boas informações, justamente para trabalhar com a prevenção dessa doença. Isso é um exemplo, nós estamos falando da toxoplasmose, tá? Então, você tem um papel ali na orientação desse pré-natal, preparando essa mulher para a maternidade, então fornecendo orientações aí essenciais sobre hábitos de vida e higiene, orientando, conversando sobre a doença com essa mãezinha, fazendo ali a prevenção, o diagnóstico precoce de doenças próprias da gestação, né? E que seja um pouco ainda mais grave nessa fase aí da maternidade, tá? Então, essas são as ações educativas. Então, vamos lá puxar um pouquinho mais para entender a morfologia, né? Qual que realmente é a biologia da toxoplasmose. A gente possui aí na doença 2 tipos de hospedeiro. Tem o hospedeiro que ele é definitivo e tem o hospedeiro que é o intermediário. Vocês já conseguem diferenciar qual que é cada um? Conseguem? Ótimo, então vamos lá relembrar. Quando eu estou falando do hospedeiro que ele é definitivo, vocês lembram que o principal hospedeiro aí é o gato doméstico ou o gato selvagem jovem, tá? Eles podem evoluir aí com 2 formas de ciclo. Eu tenho o ciclo sexuado e também posso ter o ciclo assexuado. Então, na forma do hospedeiro definitivo, fixem que é o gato doméstico ou selvagem, que ele pode fazer os 2 tipos de ciclo, tanto o sexuado como o assexuado. Já quando eu falo daquele hospedeiro que ele é intermediário, muda, né? Essa transmissão aí desse hospedeiro, ele envolve, né, mais peças, mais figuras. Então, aqui pode vir o rato, pode vir o suíno, pode vir o bovino, pode vir o carneiro, animais selvagens e nós, né, seres humanos, o homem. Então, nessa forma de hospedeiro intermediário, abrange mais, né, os hospedeiros, tem mais opções e o ciclo ele acontece de uma forma só, que é na forma assexuada. Então, esses são os tipos de hospedeiro, tá? Existem aí a classificação da forma do parasito que é encontrada no homem, e é o taquizoito. O taquizoito é essa forma dessa lâmina aqui, que eu coloquei para vocês, tá? É uma forma que ela é móvel, tá? Ela é visualizada aí na fase aguda da doença, olha aqui o tanto. Já visualizem, aqui também eu coloquei algumas formas para vocês entenderem. Eles são achados de forma livre ou também dentro dos vacúolos, tá? Das células, em diversos órgãos, em diversos fluidos orgânicos que a gente vai estar relembrando aqui na aula, tá? Qual que é a característica do seu formato? A literatura traz que ele tem um formato de arco ou também meia-lua, certo? Então, olharam lá na lâmina, no microscópio, viu aí que é um parasita da doença da toxoplasmose, já vão lembrando, já vão puxando as características morfológicas, tá? E é aí uma forma que ela se multiplica de forma rápida, de forma assexuada, no interior de células ali dos hospedeiros, que no caso são os macrófagos, tá?
Quando essa célula se rompe, essa célula parasitária, ela se rompe, há um excesso, há uma chuva ali de liberação desse taquizoíto, que é onde vai iniciar a infecção das outras células. Então, pegar aí o raciocínio, é no momento que essa célula parasitada se rompe, que vai acontecer a liberação aí de milhares de taquizoítos e vai ocorrer a infecção aí de novas células, tá? O aparecimento aí da resposta imune específica, ela pode conter a infecção neste momento. Então, lembra que a gente tem células ali que trabalham como células de defesa o tempo todo no nosso organismo. Então, quando eles identificam que o nosso organismo está numa situação de perigo, está numa situação de fuga, é acionado aí essa resposta imune justamente para combater essas ações que o organismo entende que é um momento ali de perigo, tá? Então, essa é a forma do taquizoíto, só para reforçar com vocês. É encontrada na fase aguda da infecção, não esqueça. E os locais são vacúolos de células, células hepáticas, nervosas, pulmonares, em regiões de submucosas e musculares. Então, não se esqueçam dessa característica, tá? De arco, de meia-lua, e que ao romper, ela se dissemina de uma forma muito rápida para as outras células, certo? Tem também uma forma do parasita encontrado no homem que ela vem em forma de cisto, numa forma que é crônica. A gente falou da fase aguda, agora eu trouxe para vocês uma forma que ela é crônica, que são os bradizoítos, tá? Então, o bradizoíto, ela é uma forma que é uma característica um pouco diferente daquilo que a gente acabou de comentar. Aqui no bradizoíto, a característica ocorre na fase crônica e é uma forma imóvel, tá? Então, é uma forma imóvel, não se movimenta. É encontrado aí no interior de alguns tecidos, aqui engloba também o tecido muscular, o tecido nervoso, a retina, extremamente importante porque é uma condição de gravidade, tá? E eles ficam ali aglomerados dentro dos vacúolos também, parasitórios da célula, e essa membrana ela acaba formando uma cápsula ou também um cisto, tá? Então, essa é a característica do bradizoíto. Ao contrário aqui, ó, do taquizoíto, que se dissemina aqui ao romper de forma muito rápida e vai infectar as outras células. Eles não, eles já se multiplicam de forma lentamente e de forma assexuada. Então, de forma bem lenta, eles vão aí se multiplicando e parasitando outras células, tá? Então, os cistos que estão presentes aí nos tecidos, eles contêm bastantes bradizoítos. E uma característica também que é importante dessa condição é que, geralmente, a parede dessa célula ela é bem resistente, tá? Então, essa é a forma latente da doença. Então, para reforçar, o bradizoíto ele é encontrado aí na fase crônica da doença, não confunda, tá? E acomete alguns tecidos, né? Vai lá para o nervoso também, vai para a retina, o músculo esquelético e também o cardíaco. E essa condição, o bradizoíto, ela é disposta dentro do cisto, tá bom? Então, trouxe aqui também algumas lâminas, justamente para vocês visualizarem esse cisto e ter em mente aí que o bradizoíto ele está armazenado, ele é encontrado ali dentro desse cisto, tá? O oocisto é a forma de resistência da doença, é uma morfologia também, é uma característica que ele apresenta aí uma parede que ela é dupla. Esse tipo de oocistos, ele é eliminado nas fezes de alguns felinos, tá? E logo após aí a fase da esporulação, esse oocisto, ele acaba liberando 2 esporocitos. Aqui, 1, 2. E dentro desse esporocito, contém aí 4 esporocitos. Então, se multiplica aqui e se torna 8. Aquilo que era 1 virou 2, depois se duplicou e virou 4.
tá? Então, o oocisto é uma forma de resistência da doença, certo? Esse oocisto, quais são as suas principais características? Olha aqui ele, mais uma vez. Ele é produzido aí pelas células intestinais, tá? Desse felino, do gatinho jovem, e é eliminado com as fezes. Então, aqui que tá o perigo, tá? Ele leva de 2 a 5 dias para poder amadurecer, só a título de conhecimento. Como eu falei para vocês, a parede é dupla, é bastante resistente. Ele sobrevive aí mais ou menos 1 ano e meio no ambiente e morre quando se cozinha. Então, é o cozimento ali. Então, o cozinhar já traz aí pra gente como um ponto profilático, uma ação que era profilática, cozinhar os alimentos, né? Já adianta aqui para vocês. Então, ele só morre quando ele é cozido. E o seu amadurecimento ele é feito ali na região do ambiente mesmo, certo? Então, pegamos aí as características morfológicas, agora vamos relembrar o ciclo biológico da doença. Então, é heterogênico, vocês já estão habituados aqui com essa terminologia. É um ciclo que acontece aí na fase assexuada em tecidos de diversos hospedeiros, que já comentamos inicialmente. Já a fase sexuada ou cocidiana também, que é chamada, ela é específica ali das células do epitélio intestinal de alguns felinos. Então, tem diferença da fase assexuada para assexuada, vocês têm que ter esse entendimento. Eu trouxe aqui o ciclo biológico que a professora Ellen apresentou para vocês, só para a gente estar relembrando, tá? Então, vamos lá no passo a passo. Esse felino, ele se infecta aí com um oocito que ele não é esporulado. De que forma? Através da ingestão de algum alimento, de alguma carne, tá? Que estava ali crua, ou das fezes de um outro felino que já estava infectado. Então, é aí que inicia esse ciclo. Esse felino se infectou, gerando um oocito que já estava infectado, certo? O parasita, ele tem acesso, não? Então, ele penetra ali nas células epiteliais do intestino e já vão formar ali o merozoíto. Esse merozoíto, ele forma os gamessóticos, tá? E que acaba ali em seguida formando o zigoto, que vai dar origem aos oocitos que já são imaturos. Ok. Esse oocito que foi originado, o próximo passo do ciclo é ele ser eliminado pelas fezes desse felino ali naquele ambiente. Então, com a eliminação dessas fezes, que já vai ter a presença do oocito, vai se formar ali 2 esporocitos. Lembra que eu formo ali 2 esporocitos e que em cada um contém 4 esporozoítos, que foi aquela imagem que a gente acabou de estudar. Nós, seres humanos, vamos ingerir uma água, vamos ingerir um alimento que está contaminado por esse oocitos. E se ele está contaminado por esse oocito, ele vai ter a presença aí do esporozoíto, que lembra que foi implantado ali 4 esporozoítos em cada esporocito. É um pouco complicado os nomes, mas a gente consegue fazer aí esse raciocínio, tá? Então, quando o ser humano ingere aí algum alimento, água que está contaminada, esse esporozoíto já caiu ali na corrente, né, do seu organismo e vai sofrer multiplicação intracelular no epitélio intestinal e vai se transformar ali no taquizoíto, certo? Então, esse taquizoíto, ele alcança ali a via linfática e hematogênica, e quando eu falo que esse taquizoíto, ele alcançou já ali a fase hematogênica, já estamos na fase aguda da doença, tá? Após dias aí de infecção. Então, depois que eu alcancei a fase aguda, aí dissemina. Esse taquizoído pode alcançar outros tecidos, alojar e se transformar aí em cistos. Então, da fase aguda, que é a fase ali do taquizoíto, essa doença ela já se torna uma fase crônica. E quem que é que participa na fase crônica que a gente já estudou? Já vai se transformar de um taquizoíto para um bradizoíto, que é a fase crônica da doença.
e aí tem o fim do ciclo do ser humano e reinicia tudo de uma vez, tá? Então, esse é o ciclo, espero que tenha ficado claro para vocês. E lembra, tá, que o perigo também está porque os felinos, os gatinhos, eles podem ingerir tecidos de animais que estão aí contaminados. Um exemplo, o gato corre atrás do rato para matar. Se ele pega esse ratinho, ele já ali se contamina, porque na pele daquele rato já contém bradizoítos nesse caso, tá? Então, acaba que já vai estar presente ali no intestino daquele animal e vai ser eliminado pelas fezes. Tranquilo, né? Então, mais uma vez, eu trouxe aqui para vocês o ciclo descrevendo para poder facilitar para vocês, tá? Então, dá uma pausa, quem não entendeu aqui ficou mais claro dessa forma que eu coloquei, para vocês não saírem da aula sem entender de que forma que acontece esse ciclo. E aqui na imagem também para poder facilitar para vocês. Então, aqui é quando o gatinho tá ali correndo atrás do rato, e esse rato provavelmente ele já está contaminado, então acaba que um passa para o outro, né? E esse ciclo ele vai se multiplicando e disseminando. Existem algumas formas de infecção. Ela pode ser de forma humana, né? Que se infectam aí, principalmente de 3 formas. E quais são elas? Eu tenho uma infecção por ingestão acidental de alimentos, ou da água contaminada com ocitos aí de fezes de gato. A gente já conversou sobre esse tipo de infecção e essa é uma via de infecção. Então, a ingestão acidental de alimento é uma via. A segunda é a ingestão de carne mal cozida, que essa carne pode conter esse cisto, tá? Principalmente carne de carneiro e carne suína, que é a carne de porco, que eu falei para vocês que é um tipo aí, né? Invertebrado, que é um hospedeiro invertebrado, então por isso que coloca em risco também. E a transmissão congênita, tá? Essa que é a forma mais grave, não se esqueça. A transmissão congênita ou intraplacentária é a condição mais grave da doença. Então, eu posso ter a ingestão acidental, eu posso ter a ingestão de uma carne mal cozida e posso ter a transmissão congênita, tá? E entra aí também a transmissão pelo uso do leite, da saliva, do líquor, de transfusão sanguínea, do sêmen que contém taquizoítas. Então, essas são as formas de infecção da doença, tudo bem? A patogenia e sintomas vai depender aí de alguns fatores para poder se manifestar. Então, depende muito da virulência da cepa daquele parasita, a quantidade de formas infectantes, a resistência desse hospedeiro, é imunocomprometido, não é? Então, tudo isso vai implicar aí na patogenia e nos sintomas. E de que forma que essa infecção ocorreu? Qual que foi a via? Foi uma via congênita? Foi uma via pós-natal, que já envolve crianças e adultos? Então, para a gente entender a patogenia e sintomas, a gente tem que correlacionar aí algumas coisas. Então, vai depender de alguns fatores para que a gente consiga entender a patogenia e os sintomas da doença. Então, vamos comentar aqui essa forma que eu coloquei para vocês, que é a mais grave, que é a toxoplasmose congênita ou transplacentária, tá? De que forma que isso ocorre? A mãe tem que contrair a doença na fase aguda durante a gravidez. Então, é no período da gestação que essa forma acontece, tá? Então, a mãe contraiu ali a doença, ocorreu uma parasitemia de forma temporária, com algum aparecimento ali de lesões que são focais, na placenta consegue ver, e podendo transferir para o feto essa infecção, aí que está o perigo, tá? Então, tem uma classificação aí de trimestre para a gente saber quais são aí os malefícios que essa infecção vai causar de acordo com o trimestre da doença. Então, aquela gestante que foi infectada no primeiro trimestre, a principal condição que pode ocorrer é o aborto. Então, essa fase ela é muito grave para o feto, né? Ou seja, é uma fase que eu posso expulsar, que eu posso abortar aquele bebê.
No segundo trimestre, o que pode ocorrer? Também ocorre aí o aborto ou o nascimento prematuro, certo? Daquele bebê. E a criança, ela pode vir apresentando normalidade? Sim, isso acontece. A minha irmã é um exemplo. Ela teve toxoplasmose na gestação e a minha sobrinha, Vitória, graças a Deus, ela nasceu sem nenhum comprometimento. Então, ela foi uma bebezinha que esteve inclusa aí nesse segundo trimestre e nasceu com total normalidade. Ou tem aqueles bebês que, infelizmente, né, eles acabam nascendo aí com algum tipo de anomalia que ela é grave. Então, no primeiro trimestre, o aborto é muito grave para o feto. No segundo, aborto ou nascimento normal ou nascimento com anomalia grave, né? Ou a antecipação, nascimento prematuro. E o terceiro trimestre, a criança também pode nascer normal, menos grave, né, para esse feto. E a doença, ela pode se manifestar aí depois de algum período, de dias, semanas ou meses. Então, o fato dessa criança nascer normal, saudável, sem nenhuma anomalia, isso não quer dizer que ela está 100% livre da doença, não. Tem casos que a doença ocorre posteriormente, tá? Os principais sintomas no feto e no recém-nascido são: de 10 a 15% das crianças infectadas durante a gestação, elas apresentam sintomas, tá, pessoal? Tem um comprometimento ali que ele vem de forma generalizada, né? Então, compromete ali a região dos linfonodos, tem um aumento ali do fígado, do baço, né? Evoluindo aí com uma hepatosplenomegalia. Essa criança evolui com edema, com anemia, com miocardite, com trombocitopenia e lesões oculares, que são bastante faladas e que é uma condição que ela é grave na toxoplasmose. O nome dessa lesão é coriorretinite, ou seja, olha a prevalência, o tanto que ela é alta, 90% dos casos com sintomas, essa criança vai evoluir com coriorretinotite, tá bom? Então, é quando realmente esses parasitas, eles parasitam ali a região do olho, tá? Então, a gravidade desse processo que envolve a retina é que esses taquizoítos ou cistos, eles alojam lá na região da retina. Isso pode levar a uma cegueira que ela é parcial ou total. Quando ela é total é porque houve uma inflamação que ela foi difusa, tá? Outra manifestação da doença são perturbações neurológicas, que pode trazer para essa criança um comprometimento, um retardamento, que ele é psicomotor, em 60% dos casos, tá? E tem uma alteração também no volume craniano desses bebês. Ou seja, 50% por conta da toxoplasmose, esses bebês podem evoluir com a condição que é chamada micro ou macrocefalia, ou seja, a diminuição ou aumento do perímetro cefálico ali daquela criança, tá? Então, só para conhecimento, eu trouxe uma ressonância magnética cerebral, que esse recém-nascido, ele adquiriu a doença aí de forma congênita, tá? E o que chama atenção aqui são esses focos aqui de calcificação. Observe, olha o tanto de pontinho. Isso aqui tudo tá calcificado, tá, gente? Então, quando calcifica, é um sinal que a gente consegue identificar que a doença esteve aqui nessa região e que provocou prejuízos aí que são neurológicos, tá? Então, no Brasil, no mínimo 6.000 bebês anos, eles nascem com essa infecção congênita. É um número que ele é alto, é um número que ele é preocupante, tá? E que ele pode ser evitável com orientação de alimentação e o acompanhamento sorológico, que é o exame de sangue que é feito. Por isso que, mais uma vez, eu coloco a importância da enfermagem em relação à educação, à orientação com essas mãezinhas, tá? Então, você, enfermeiro que está em formação, você tem um papel muito importante na orientação durante aí o período do pré-natal, tá bom? Não se esqueçam, certo? Existe a condição da doença também que ela, além de ser congênita, ela pode evoluir numa fase que ela é pós-natal. Essa é uma forma mais frequente.
só que ela é menos grave e ela é encontrada tanto em crianças quanto adulto. Então, a forma congênita é a forma que ela é mais grave, tá? E a forma toxoplasmose pós-natal é a forma mais frequente, porém é menos grave, tá? Então, nessa fase, 80 a 90% nem apresenta mais sintomas, tá? E tem também sintomas que são ganglionares, os linfonodos, eles aumentam. Essa criança, esse adulto, evolui aí com mialgia, pode evoluir também com cefaleia, deixa eu só ligar aqui, febre, e também é uma condição que ela passa de forma desapercebida, de forma assintomática, tá? É um curso que ele é crônico de uma forma benigna, tá bom? Nessa condição pós-natal também tem a fase ocular, que esses parasitas atingem ali a região da retina, e tem outros tipos também que são menos comuns, que eu trouxe para vocês conhecerem, que é o tipo cutâneo, a cérebro espinal e a generalizada, tá? Chama atenção para a toxoplasmose em indivíduos que são imunossuprimidos, né? Então, se eles estiverem mais expostos, esse risco vai ser maior. É um problema grave, porque esse indivíduo ele já possui um sistema imunológico que ele é comprometido. E como eu falei para vocês, a doença ela pode reagudizar em pessoas que são imunossuprimidos, tá? E olha esse dado que é importante. A toxoplasmose é responsável pela morte de 30% de pacientes que possuem HIV, certo? Então, aqui uma ressonância magnética também para vocês verem que tem regiões calcificadas. É de um paciente com HIV, né? Então, a gente consegue visualizar um comprometimento que ele também é importante. Então, aqui tem um exame, né? Que é a retinografia do polo posterior do paciente, onde né, esses parasitas eles acabaram se alojando aqui na região da retina, podendo causar aí a cegueira, conforme já conversamos, certo? Então, aqui visualizem mais uma tomografia, ali foi uma ressonância, que eu já coloco uma tomografia, onde vocês conseguem visualizar essa chuva de calcificações. Olha que comprometimento gigantesco que esse paciente evoluiu, né? E dessa forma acaba evoluindo ali, como eu já falei para vocês, com condições de micro ou macrocefalia, com retardamento psicomotor, entre outras condições. O diagnóstico, ele pode ser feito aí de uma forma clínica, né? Avaliando, fazendo um exame físico, buscando se é uma forma de doença aguda, crônica, buscando se é uma forma sintomática ou assintomática, mas na maioria das vezes é uma doença que ela é assintomática, similar a qualquer outro processo de doença, e é por isso que eu destaco que por ser uma doença que é assintomática similar a outras, o diagnóstico laboratorial ele é essencial, tá? Então, é através das imunoglobulinas aí, IgG e IgM, que a gente vai conseguir identificar, né, se está reagente ou não, se está numa fase ativa ou não. Então, aqui eu trouxe um esqueminha do diagnóstico da sorologia da toxoplasmose nas gestantes. Então, quando esse IgG ele é positivo, você já pode iniciar o tratamento, tá? O IgG negativo, ele não coloca pra gente que essa pessoa está na fase ativa da doença, tá? Mas tem que ficar de olho. Se tratando de gestante, tem que ter aí o rastreamento sorológico durante todo esse período de acompanhamento do pré-natal, certo? Aqui eu coloco para vocês algumas importantes observações sobre o diagnóstico, que traz justamente de que forma que o médico caracteriza, né, que essa fase é grave ou não, de que forma que você faz a leitura ali dessas imunoglobulinas. Então, a presença aí do anticorpo em uma amostra de soro apenas significa que aquele paciente foi infectado em algum momento. Então, pode ser em qualquer momento ali daquela fase da gestação, não direcionado exclusivamente para aquele momento da fase aguda. Ele já foi ali exposto, isso é verdade. O ideal é que seja realizado 2 coletas de um mesmo indivíduo, com intervalo aí entre 2 a 4 semanas para confirmar,
tá? Então, se você observar na leitura do exame que houve um aumento significativo, um aumento grande desses anticorpos, a infecção está na fase aguda, tá? Esse tempo de infecção na gestante, ele é essencial, porque é através desse tempo que eu estou delimitando que eu vou aplicar intervenções médicas e de enfermagens que vão minimizar os danos ao feto. Então, quanto mais precocemente a gente consegue identificar em qual fase da doença que está, a gente consegue aí diminuir os prejuízos para esse feto, tá? Então, entendam isso. O diagnóstico aí da doença fetal, ele também pode ser feito pela técnica de PCR, tá? Em imunossuprimidos, o padrão é fazer a ressonância magnética para se localizar, como eu já mostrei para vocês, determinados cistos, determinadas lesões, como a gente viu aqui, tá bom? Então, ou vai ter calcificação ou vai ter a presença de cistos, tá bom? Como a gente consegue ver aqui nessa imagem, certo? Então, aqui tem aí a leitura do IgG e IgM, de que forma que acontece, que é dado esse diagnóstico, quando ele é negativo, quando ele é positivo, qual que é o nível de risco que essa mãezinha está, tá? Aqui também eu coloco algumas orientações para prevenção e diagnóstico do tratamento no recém-nascido. Então, esse neonato ele tem que ser visto de uma forma responsável, de uma forma segura, tá? Então, tem que ter uma avaliação clínica completa desse bebê, o acompanhamento sorológico das imunoglobulinas, um exame oftalmológico, no mínimo aí, uma vez ao ano. Iniciar de imediato o tratamento quando a infecção congênita ela for confirmada aí ou sobre suspeita. Então, se você está com suspeita ou confirmou, inicia precocemente, que isso vai diminuir os riscos. Só por curiosidade, eu trouxe aqui uma reportagem que no Brasil houve um tempo aí que entre 2001 e 2002 comentou sobre um surto de toxoplasmose, tá? 462 pessoas, elas apresentaram a sorologia para toxoplasmose, ou seja, o seu IgM reagente, tá? E tiveram aí 7 pessoas que eram gestantes e 6 dessas 7 tiveram aí os seus filhos infectados, tá? E com essa infecção, acabou comprometendo, bebezinhos nasceram com anomalia congênita, houve aborto espontâneo. Então, só para vocês entenderem a gravidade aí da doença, tá? Então, a investigação aí epidemiológica dessa doença é realmente buscar qual que é a fonte de contaminação para a gente poder trabalhar aí as ações de prevenção. Então, o diagnóstico foca que é um diagnóstico que ele é laboratorial, certo? A gente tem uma detecção ali que ela é indireta do parasita pela presença do anticorpo. E a sorologia, ela tem que ser sempre realizada. O IgG e o IgM, ele é padrão aqui na sorologia da toxoplasmose, tá bom? O tratamento infelizmente, não existe tratamento para fase crônica, não existe vacina. Para fase aguda e para imunodeficientes, tem alguns fármacos que eles contribuem. Eu trouxe para vocês já irem se familiarizando, a pirimetamina e a sulfonamida, tá? São 2 fármacos que são utilizados. E em gestantes, quando a condição é na gestante, a medicação, o fármaco que é utilizado é a espiramicina, tá? Espiramicina. Então, muda o tratamento para gestante, ele muda para o tratamento para o adulto ou a criança que não está aí na condição da gravidez, tá? Então, só para especificar um pouco mais de que forma que essa medicação é feita, eu trouxe aqui para vocês reforçarem aí o conhecimento. Aquela gestante que ela está na fase aguda da doença, ali no primeiro trimestre até o fim da gestação, ela vai usar a espiramicina, tá? Nesse caso aqui é quando só a mãe está infectada, o feto não está. Então, observem que tem as classificações e que isso muda aí a indicação terapêutica. Então, na gestante em fase aguda, no primeiro trimestre até o fim, que apenas a mãe ali está infectada, o tratamento é com a espiramicina. Se o feto estiver infectado, tiver ali uma amniocentese que ela é positiva, o tratamento já muda.
ela vai intercalar a espiramicina junto com a sulfadiazina até o fim dessa gestação, tá? Então, aqui mudou. Quando a infecção é adquirida no terceiro trimestre de gestação, o tratamento ele é feito com a sulfadiazina, mais a pirimetamina e o ácido folínico. Então, aqui já muda também. E quando esse usuário, esse paciente, esse bebê, essa mãezinha foi acometida com a toxoplasmose, que ela é ocular, vai utilizar ali a pirimetamina e a sulfatiazina e associar aqui uma prednisona, que é um corticoide, tá bom? Então, esses são um tipo de tratamento para cada fase aí da doença, não esqueçam. A profilaxia, que é um papel importante que nós, enfermeiros, a gente executa ali, né? Fazer orientações em relação à alimentação e higiene, já conversei com vocês. Então, não se alimentar de carne mal cozida, certo? Vocês viram que o cozimento, ele mata o cisto. Então, se você puder cozinhar essas carnes, esses alimentos antes de se alimentar, vai ser bom, vai ser saudável, tá? Mulheres grávidas, isso aqui tem que ser divulgado, devem evitar contato com gatos. Eu sei, né, que é um amor grandioso que a gente tem aí pelos bichinhos, mas infelizmente, né, é ele que vai te proporcionar essa gravidade. Então, durante a gestação, a mãezinha tem que ter esse cuidado, evitar esse contato. A minha irmã, mais uma vez o exemplo, ela se contaminou porque ela se infectou porque ela tinha um gatinho que foi a gravidez quase toda no colo. Então, ela sentiu aí na pele, né? Ela teve muito medo do aborto, ela teve muito medo desse feto, né, evoluir com algum tipo de anomalia. Então, tem que ter essa orientação. Não beber o leite sem ferver, lavar as mãos, né, após manusear carnes cruas, legumes e vegetais, controlar ali a população dos felinos na sua região de moradia, proteger as caixas de areia dos gatinhos, né, porque o cisto ele fica ali alojado nas fezes, e tentar usar luva quando vocês for realizar ali o serviço de jardinagem e lavar as mãos após, tá? Então, assim, ao mesmo tempo que é esse gatinho que transmite, a gente tem que ter também, né, o bom senso de não judiar, né? Deixa ele ali no cantinho dele nesse momento que você está passando pela gestação, certo? E ter o cuidado mesmo com ele, porque é ele que vai transmitir essa toxoplasmose para você. Então, é alta a incidência de toxoplasmose na população mundial, só relembrando e reforçando, já está finalizando. É uma doença usualmente de caráter crônico e assintomático, certo? É uma doença extremamente grave quando ela engloba ali gestantes, a qual essa gestante ela pode contaminar ali de forma congênita o feto, com sérias consequências. Indivíduos que são imunossuprimidos, eles podem reagudizar a doença e evoluir para uma forma de lesão cerebral que ela é grave. E o diagnóstico laboratorial, ele é decisivo, tá? Então, é ele que vai determinar o título do anticorpo relacionado aí a toxoplasmose. Então, nesse slide aqui, eu resumi praticamente tudo que eu falei na aula toda, é um slide importante, tá? Aqui, algumas lâminas com algumas características. Essa daqui é que a gente possui no laboratório disponível da Unirg, né? Um taquizoito aí de toxoplasmose gondii. Aqui a gente já tem na forma de cisto, certo? Cisto tecidual, que já vem na forma de brasitoíta, a gente conversou. Aqui em forma de cisto também, o oocisto, cisto tecidual e taquizoíto. Olha a forma da meia-lua, né? Então, aqui à esquerda também eu consigo visualizar com vocês essa forma, certinho? Aqui, para finalizar, sugestão para leitura, quem quiser buscar, tá? É um assunto importante, é um assunto que vocês têm que levar aí para a carreira acadêmica e também para a carreira profissional de vocês. Um grande abraço, obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau. Descansem o fim de semana.
Deixa eu só finalizar aqui a gravação.